Paz do Senhor Jesus, vamos para a lição número 9. Os objetivos são mostrar que o arrependimento, mediante a ação do Espírito, é a mudança essencial para receber a salvação de Deus. Ok. Explicar que a fé salvífica é um dom de Deus. Pronto, eu não concordei com isso. Por quê? Porque eu não considero essa fé salvífica como um dom. Eu não acho isso na Bíblia. O dom da fé, ele é dado aos fiéis que receberam o batismo. É um dos dons do Espírito. E o dom do Espírito não é dado aos ímpios. Por quê? Vamos ler, olha. Vamos analisar que o dom de Deus é a salvação. A graça de Deus é um dom. E não a fé salvífica. Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos isso em Romanos capítulo 6, dizendo que o dom de Deus é a vida eterna. Pela graça, faz 2:18, porque pela graça sois salvo. O que é a graça é, que o texto está falando, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, você tem a fé, mas você é salvo pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça que te salva. Então a salvação é um dom de Deus. O terceiro tópico diz: compreender que o arrependimento e a fé são respostas do homem para a salvação. Ok, isso aí eu concordo, porque é mesmo. Como é que você vai responder a salvação sem se arrepender? Você não tem como. O primeiro passo seria o arrependimento. A leitura bíblica é excelente, muito bem aplicada mesmo. Está em Atos 2, 37 e 41, a partir do versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. A primeira palavra que saiu da boca de Pedro foi isso. Muito bem aplicado. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Então esse batismo em nome de Jesus, para que é? Para perdão dos pecados. Após receber o perdão dos pecados, recebe o dom do Espírito Santo. Então, todos que se arrependem são batizados em nome de Jesus Cristo e recebem o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Quem está longe aí somos nós, os gentios, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica e exorta, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que, essa parte é muito interessante aqui no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então esta frase aqui é muito, muito boa, porque ela trata em Atos capítulo 2, daquele acontecimento do Pentecostes, de quem realmente foi batizado. Quem foi batizado em Atos capítulo 2 não é quem falou em línguas, não é quem profetizou, não. Já estavam batizados. O batismo aqui, ele foi dado aos que receberam a palavra. Então, se eles receberam, eles não tinham a palavra, eles não tinham fé, eles não tinham arrependimento, eles não tinham nada. A partir do momento que eles receberam aquela palavra de bom grado, se arrependeram. Então, estes, após o arrependimento, é que foram batizados e salvos. Então, quem foi batizado em Atos 2? Os que ouviram de bom grado a sua palavra. Se eles ouviram, eles já se arrependeram. Quem falou em línguas, já estava batizado. Por quê? Porque já estava arrependido. E o arrependimento é para ser batizado em nome de Jesus. Então, nós todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, todos fomos batizados. Estamos todos batizados através do arrependimento. A Igreja Assembleia de Deus, todos estão batizados
porque se arrependeram. Batizados no Espírito Santo, por quê? Porque se arrependeram. Os tradicionais batistas, presbiterianos, seja lá qual for, os reformados estão todos batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo, porque se arrependeram. Então o arrependimento os levou a ser batizado e receber o dom do Espírito Santo, a salvação em Cristo. O arrependimento, ele traz o perdão dos pecados. João, ele batizava com uma finalidade: o arrependimento para o perdão dos pecados. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Então havia uma finalidade para aquele batismo: trazer o que? Arrependimento. Então João, ele cita que depois disso, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele não vos batizará igual a João batizou, é isso que ele está dizendo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 11. Então, Pedro lhe responde claramente isso em Atos 2:38. Arrependam-se, é a ordem dada por ele, dentro do texto, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. Então é um outro batismo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então quem recebeu ali foi quem se arrependeu e recebeu a palavra de bom grado. Jesus Cristo, o ministério dele, a chamada, ele veio com uma finalidade, que foi trazer os pecadores ao arrependimento. Está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Por quê? Porque o pecador ao arrependimento, o pecador é aquele que está debaixo da maldição da lei, está desobedecendo. E o justo não. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que a lei não foi feita para o justo, mas para os pecadores, homicidas, matricidas, parricidas. Leiam lá o texto direitinho que entenderão. Os injustos é que precisam da salvação, da lei, e o justo, ele já está debaixo da graça. Então a função de Cristo foi isso, e foi assim que ele atuou em Atos capítulo 2, trazendo arrependimento e salvação. Esse é o mistério, é isso que Deus se alegra na presença e na pessoa de Cristo. O arrependimento é algo muito grande e traz uma alegria a Deus tremenda. Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O arrependimento, ele traz a glória de Deus. O céu se alegra quando alguém se arrepende da vida pecaminosa que leva neste mundo. É glorioso isso. É o poder do Evangelho que salva, que transforma, que cura, que liberta. Esse é o poder de Deus que trabalha na vida de cada um. Então, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Ele convence, daí o homem se arrepende e muda as suas atitudes que vinha fazendo. Mas, porém, se aquele que não se arrepende, a ira de Deus está sobre ele. Salmo capítulo 7, versículo 12. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Você está na mira de Deus se não se arrependeu. Pecadores, todos nós somos. O arrependimento é uma dádiva que ela é para todos, não só para os que não têm Jesus na sua vida, mas para nós também. Não adianta sermos hipócritas
hipócritas e pregarmos o arrependimento para apenas quem não tem Jesus. Não, nós também precisamos nos arrepender quando erramos. Se Cristo diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, significa que nós também erramos, mas vivemos como justos na terra. Somos justificados em Cristo e não no mundo de pecados. Então, quando o pecador se arrepende, ele se torna um homem justo. Ele irá se arrepender outras vezes, mas este arrependimento inicial é para a salvação da sua alma. É um arrependimento, conforme o tema da lição diz, arrependimento e fé para a salvação. Mas quando isso não acontece, olha, Jeremias mesmo já profetizava lá a desgraça, que aquilo foi uma coisa terrível que aconteceu, porque eles não obedeceram e ficaram cativos, muitos morreram. Agora, Jeremias capítulo 26, versículo 13. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Esse se arrependerá aí não é por ter feito nada errado, não. O Senhor voltará atrás na decisão que está sendo profetizada caso vocês não obedeçam, porque Deus não se arrepende. Caso vocês não obedeçam, e foi assim que aconteceu. Eles não obedeceram, então foram castigados 70 anos na Babilônia pelo Nabucodonosor. Então, o arrependimento, ele move o coração de Deus. Já com Nínive, não. Vocês vejam que exemplo maravilhoso. Nínive se arrependeu, por isso não foi destruído. Mateus 12:41 diz, os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração. Olha, vejam só. E a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então, hoje, isso trouxe uma tipologia para nós sobre o arrependimento. Eu considero esse versículo tipológico sobre Cristo, a salvação de Cristo através do arrependimento. Tudo isso é glorioso. Agora, Deus repreende e disciplina aqueles que não se arrependem. Ele pune mesmo, mas se arrependa. Apocalipse 3,19 diz isto. E quanto ao arrependimento, é severamente, as palavras são severamente ditas, são brutalmente ditas. João Batista estava batizando para quê? Para o arrependimento. Então, Mateus 13:8 ele diz, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos. Deem fruto que mostra o arrependimento. Então, essas palavras são terríveis. Por quê? Para fariseus que não se arrependiam de nada. Então, para quem não se arrepende, há uma pena terrível. O arrependimento e a fé para a salvação. Então, a fé, fala um pouco sobre a fé. A fé salvífica, dentro lá do contexto do grego e do hebraico, como o nosso idioma fé, não existe lá. O que existe é a palavra similar, que seria confiança. Eles trabalham com a palavra confiança. Fé em quê? Fé na promessa. Acreditar em algo, crer. Esse seria a fé lá com eles. E nosso idioma trouxe a fé. Bom, mas isso é um outro assunto que será abordado nos próximos temas à frente. Então, ainda dentro do arrependimento, eu pergunto, Deus se arrepende? Isso é uma pergunta que você encontra com vários ateus, pessoas desviados, que acreditam em contradições bíblicas. E dentro do tema arrependimento e fé, eu queria dar uma abordada sobre isso. Em Números capítulo 23:19 diz, Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha, em 1 Samuel 15:29,
aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Então, como iremos trabalhar em cima desse paradoxo em outros textos, como Gênesis 66? Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Foi um arrependimento de Deus aí? Foi. Mas iremos explicar tudo isso. Esse assunto é bom, gente, porque trabalha também sobre o arrependimento, e é o assunto do texto que estamos tratando. 1 Samuel capítulo 15 e versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de seguir e não escutou as minhas palavras. Então há um paradoxo aí que precisamos trabalhar em cima dele, sobre o perdão. E pode ser que alguém encontre essa afirmação lá. Vamos trabalhar logo com Saul. O rei Saul. Arrependo-me de ter constituído o rei Saul. Mas antes disso, no capítulo 12, no versículo 14 de 1 Samuel, Deus falou ao rei, ao povo, pouco tempo antes: se temerdes ao Senhor, capítulo 12, versículo 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhes atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguides ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem fará. Então ele deu esse aviso, e pelo fato da ordem não ser cumprida, ele diz em 1 Samuel 15:11: arrependa-me de haver constituído Saul rei. Aí ele vai explicar por quanto deixou de seguir e não escutou as minhas palavras. Então ele explicou aqui por quanto deixou de seguir e não escutou as minhas palavras. Não é um arrependimento porque Deus fez algo e se arrependeu daquilo que foi feito porque ele errou em sua decisão. Não, o erro aqui está sobre Saul, e o que deixou de seguir as palavras de Deus. Então Deus se sentiu triste, que é uma das palavras, porquanto teve que estabelecer Saul como rei. Mas não é o se arrepender como o homem, não. O rei Davi diz: eu fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Isso aqui não é uma lei, gente. Isso aqui são as palavras que Davi pronunciou, dizendo que ele, desde que foi jovem, ficou velho, nunca viu o justo desamparado, nem o filho mendigar os pão, nem os filhos mendigando pão. Ele nunca viu, na condição dele. Isso aqui não é uma lei, nem foi instituído. Então, aos olhos de Moisés, que estava escrevendo Gênesis 6:6, então arrependeu-se o Senhor de ter feito um homem sobre a face da terra. Ele disse isso sobre a atitude que Deus fez por destruir, mas ainda mesmo assim, a palavra que ele pode ser traduzida aqui melhor, aplicada, seria ficou triste. Mas arrependeu está errado? Não, porque quem fica triste está se arrependendo. Porém, o que o homem fez é que fez com que Deus ficasse triste. Mas Deus não destruiu o homem da face da terra. Ele salvou Noé e sua família porque foram fiéis. Havia temor, obediência, arrependimento, tudo isso. Então, na visão do autor, para ele haveria esse arrependimento de Deus porque ele ficou triste. Entendeu? E sentiu, olha, outra coisa, e sentiu o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Isso é um decreto e não um arrependimento. Entendeu? Ele afirma, o texto aqui afirma: e jurou o Senhor, juramento. Neste caso aí de juramento, é que não tem como se arrepender.
Então está escrito, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, versículo 4. Então está aí uma explicação coerente sobre o assunto arrependimento, pelo qual todos nós devemos ter. Em Amós capítulo 7, o Senhor se arrependeu e declarou, isso não acontecerá, Salmo 7,3. Amós ora a Deus para que não, isso aí é muito interessante, Amós 7. O Senhor, Deus, fez-me ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebanho da erva soródia, e eis que era a erva soródia depois findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não tornará a acontecer, disse o Senhor. E Amós aqui escreveu, o Senhor se arrependeu, o Senhor mudou de plano, ele ia destruir por completo, então ele parou ali e não destruiu mais. Então é uma mudança de justiça, ele parou a justiça ali. Isso não significa arrependimento humano por ter errado, por ter feito pecar. Entendeu? Assim mostrou, versículo 4, assim mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo, as consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então disse, Senhor, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor arrependeu-se disso. Nem isso será, disse o Senhor Deus. Então é uma resposta à oração aí. Não é que Deus se arrependeu. Como é o pecado e o arrependimento? O homem chega, faz o que é mal aos olhos de Deus. Ele adultera, rouba, mente, idolatra. Então ele, quando aceita Cristo, a obra salvífica de Cristo faz com que ele se arrependa dos pecados. O arrependimento do pecado é que leva o homem à salvação através da graça e pela fé em Jesus Cristo. Então, os objetivos. O arrependimento é o primeiro passo para receber pela fé a salvação. Então, o homem crê, se arrepende pela fé, ele chegará à salvação em Cristo Jesus no futuro. Então, o arrependimento mediante a ação do Espírito Santo é essencial para a salvação. Isso foi explicado aqui. Então, o dom de Deus é que é um dom. Então, reconstitui. Então, a fé salvífica, ela nos leva ao dom de Deus, que é a salvação. Não conforme está esse tópico aí, porque houve um grave erro aí. E o último, compreender que o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Claro, como é que ele vai ser salvo se ele não se arrependeu e não creu, não teve fé naquilo? Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.